cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos questionar o porquê de se estudar a história da África e a cultura afro-brasileira na escola e também porque estes temas não estavam em sala de aula, sendo tratados com a devida atenção. Para falar deste assunto, nosso convidado é o professor, doutor em Ciências da Religião e pós-doutorando Marcos Rodrigues da Silva. Antes de começar a conversa, gostaria de destacar o professor Kabengele Munanga, aposentado da USP e atualmente atuando como professor convidado na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Em artigo, ele lembra que o Brasil oferece o melhor exemplo de um país que nasceu do encontro das diversidades étnicas e culturais, mas os preconceitos cultural e racial não deixaram de existir até hoje. A questão fundamental que se coloca aqui, em Blumenau, Santa Catarina e nos demais estados brasileiros é como ensinar a história desses povos indígenas, africanos, que foi preterida e substituída pela história de um único continente, ou seja, o europeu. Aliás, vamos começar a nossa conversa exatamente por este ponto com o professor Marcos. Boa noite, professor. Obrigado por estar mais uma vez no Cidadania em Debate. Vamos começar a nossa conversa por este ponto. Bom, o primeiro desafio, eu creio, é que nós temos que ter olhares. Nos deram apenas um olhar. Então, quando eu falo no plural olhares, é porque nós temos que olhar para um grande continente chamado África, com seus 54 países, e aí já é um primeiro susto. Nós não estamos falando da África, estamos falando de África e de vários espaços de África. E nesse sentido, o que nós podemos nos sentir atraídos a abrir nossos olhares, a abrir nossas áreas de conhecimento, é olhar para aqueles que foram os diaspóricos. Quem foi que veio da diáspora, fez esse movimento, fizeram com ele esses movimentos para ficar aqui entre nós. Acho que esse é um primeiro, diria assim, arranjo para a gente poder se sentir confortavelmente possível de falar de história da África. Não vamos querer falar dos 54 países, mas falar daqueles que são os nossos mais próximos, aqueles que de fato foram, nas suas condições mais paupérrimas e miseráveis, das condições que a gente aprende na escola linear, escravo. Não vamos falar de escravo, vamos falar de povos. Nós não vamos falar de homem e de mulher, vamos falar de famílias, de gerações, de legados, de ritualidade, de territórios, de territorialidades, né, de laços religiosos muito profundos que vêm pela oralidade, que vêm pelo simbólico, que vêm pela corporalidade. Então, veja, é um cenário, estou aqui apenas esboçando aquilo que são os grandes desafios de um profissional em educação, nas suas diversas áreas de conhecimento, que vai ter que se abrir para isso. Como fez no passado, e eu também fiz, em aprender um latim, aprender um inglês, aprender uma língua francesa. Isso foi tudo uma abertura para um conhecimento. Colocar agora numa agenda que não é um agora de agora, é um agora que vem numa resistência já secular. Nós já estamos quase completando um século de luta para chegar aqui nessa conversa nossa. É preciso que a gente tenha essa abertura. A primeira coisa é isso. E assim, professor Marcos, o professor Marcos, só para você que está em casa acompanhando o nosso Cidadania em Debate, o professor Marcos é um profissional da área da educação, né? Ele já vem com bastante tempo trabalhando em sala de aula, mas, acima de tudo, ele é um estudioso das questões ligadas à cultura afro-brasileira, e não só com as questões teóricas, mas também com as questões práticas, ajudando, inclusive, a fazer a discussão das políticas sociais e culturais nesse sentido. Então, eu acho que o professor Marcos, muito à vontade, ele pode, inclusive, sinalizar aqui para nós o caminho que a gente pode trabalhar ou trilhar para levar essas questões para a sala de aula. A formação do professor que vai lidar com esse assunto em sala de aula. Como que o senhor pensa essas... Nesse momento histórico que nós estamos vivendo, bastante marcado pelos conflitos de compreensão histórica, pelos movimentos xenófobos, pelo racismo profundamente alto. Hoje,
No dia de hoje saiu aí um índice absurdamente assustador que entre 10 jovens assassinados, 9 são negros. Então, quer dizer, nosso povo... genocídio, né? É um genocídio, quer dizer, não é mais só uma mortandade ou então houve um conflito. Não, há um jogo de que esses são os primeiros e se tratando, por exemplo, hoje tem dados oficiais do Rio de Janeiro, a maioria são assassinados com um tiro na cabeça. Então, e nós aqui em Santa Catarina, nós aqui nas nossas regiões, no nosso território, está no mesmo processo. Lentamente, isso é muito grave. Então, diante desse cenário, como libertar disso? Primeiro, é dar total apoio ao profissional em educação que está em sala de aula, que tem esse carisma de sentir essa situação e de se apaixonar por essa temática, são eles de geografia, de história, de ciências sociais, da área pedagógica com as primeiras séries iniciais. Aí é um cenário e um valor pedagógico com professores que querem fazer isso. Como fazê-los? É dar oportunidade que eles se apropriem dos diversos textos que já estão publicados, dar a eles oportunidades que estão sendo dadas muito paupérrimamente, muito sistematicamente, mas estão sendo dadas, não podemos dizer que não houve. E eu participei de vários, estou participando de vários momentos com esses professores aqui no Vale do Itajaí. Aí posso citar Rio do Sul, posso citar aqui em Blumenau mesmo, vários momentos de encontro. Aqui na FURB também, há momentos que nós temos de encontros, de formação com os estudantes e também momentos nas áreas de conhecimento. Mas mesmo assim, há um limite. Esses profissionais precisam de tempo, precisam de espaço, precisam de ter alguém que faça essa contemporaneidade. Mas uma coisa mais grave, eu creio, é entrar dentro das academias, dentro das áreas de conhecimento, da pedagogia, da educação, no sentido lato sensu, na geografia, na medicina, né? E fazer nas engenharias, né? Porque quando os nossos povos antigos vieram para cá como escravos, entre aspas, vieram com tecnologia de ponta, eles não vieram para cá na condição escravo, ou seja, aqueles que não conheciam nada. Ao contrário, os nossos senhores que representavam a colonização do norte foram à África buscar quem sabia mexer com ourives, ou, quer dizer, com ouro, quem sabia mexer com o plantio da agricultura, e aí veio todo o plantio do café, do pau-brasil, quem sabia mexer no refinamento tecnológico da madeira. Então, nós viemos para cá com tecnologias dos nossos antepassados. Então, veja que material denso a gente tem num olhar crítico e de proposição de um povo. Agora, como que se leva isso para a sala de aula? Porque quando, e aí eu creio que o professor Marcos deve ter passado por essa situação, porque eu também passei. A gente, quando fez o ensino fundamental e o ensino médio, nada disso nos foi dito, né? E como que os professores podem, daqui para frente, trabalhar essas questões? Óbvio que o professor já deu o caminho que é instrumentalizar, ou seja, a universidade tem que instrumentalizar. Mas não é só o negro, como na condição de professor, que deve trabalhar com essas questões, né? Eu vou te dar um exemplo, que o desafio de ontem à noite, em casa, minha filha chega e diz: olha, pai, como você é entendido de história da África, eu convidei meus amigos, 5, para uma reunião nessa próxima sexta, ou seja, amanhã, para nós fazermos aqui em casa um almoço e uma tarde de conversa contigo sobre a África e os seus ancestrais. Então, quem é que estimulou isso? O professor. O professor percebeu que ele não sabia que o pai da Júlia era alguém que conhecia a África, mas ele estimulando os alunos. Esse acho que é o papel do professor hoje. Ele não tem que saber tudo, ele tem que jogar o aluno no contexto. E os alunos hoje, através de todo esse movimento tecnológico de zip-zap, de WhatsApp, de Google, eles têm como chegar à informação. O que acontece é que os nossos professores, o meu tempo, o nosso tempo de estudo não teve esse estímulo. Nós somos ensinados a decorar algo, a substancializar algo e depois dizer que os outros são adjetivos. Então, a história afro é um adjetivo, não é uma história. Ela foi adjetivada e tem que aprender de outros. Hoje, os profissionais de educação sabem que não. Hoje, os profissionais sabem, olha, vocês vão conhecer o outro. Esse outro é tão importante quanto esse que está aqui. E acho que esse é um cenário de entrar em sala de aula. O professor hoje ele não é obrigado a saber tudo, mas ele tem que ter o entendimento de que ele tem caminhos para chegar ao outro. E esse é o primeiro passo. O segundo é apropriar-se do conhecimento da história mesmo. Aí são as famosas formações continuadas. Nós precisamos dar formações continuadas. E potencializar os nossos alunos
a mergulhar nessa história, que é uma história lindíssima, cheia de vários conhecimentos nas áreas de campos da ciência, no campo da medicina, no campo da religiosidade, no campo da geografia, no campo dos grandes espaços históricos. O norte da África é um dos mais antigos territórios da história da humanidade. Não é só um espaço de deserto. Precisa ser contado isso. E tem que buscar, e não é as pirâmides só do Egito que existe o espaço de conhecimento. Existe todo o espaço aqui da África, do Golfo do Benin, a África do Senegal, a África da Mauritânia. Antes de chegar onde nós aprendemos onde veio os escravos, que seja a África Austral, nós temos um outro espaço. Tem a África Central, tem a África da Tanzânia, onde tem toda a história do Homo sapiens. Então veja que nós temos aí um arcabouço que quem está dando área de geografia ou dando área de ciências pode fazer um grande investimento aí de busca de conhecimento. Não só em buscar onde é que estão as grandes línguas, os grandes desenvolvimentos do século XVIII, com o século do iluminismo. Sim, o iluminismo foi no século XVIII. Nós estamos falando dos primeiros séculos da humanidade, da origem do Homo sapiens. Onde é que foi isso? E a gente está deixando de contar isso para as crianças, está deixando de contar isso para os alunos, né? E isso tudo tem a ver com a história da África e africanidade. Ao saltar para cá, nós temos o que se chama de movimento diaspórico. O que esse povo veio aqui e o que ele contribui no dia a dia conosco? Uma diversidade enorme, não é só no samba, não é só na feijoada, mas é toda uma história de encontro de etnias e de identidades. Isso é muito importante. Nós vivemos um processo de miscigenação e de encontros que são valorativos. Nunca aconteceu e jamais vai acontecer de negros ter que fazer enfrentamentos com brancos. Isso é xenofobia. Isso nem na África do Sul aconteceu. E quando teve, houve toda essa rebelião mundial contra o apartheid. Nós aqui não fazemos isso. Nós aqui, ao contrário, essa população é uma população que se integra, é a população negra e a população indígena e branca de suas diversas nações e etnias. O que ocorre é que no meio desse centro de encontros há um movimento que é marcado por um sistema que é separatista, um sistema que é racista, que é o sistema do capital, em que coloca hegemonias de poder tentando dominar os que não têm condições. Aí aparece o movimento xenófobo, aí aparece o racismo, a discriminação, o preconceito. Isso tudo a gente tem que eliminar no sentido de fazer confrontos. E digo muito mais, nós, negros e negras, não podemos jamais perder a autoestima. Nós temos um legado, assim como tem a cultura alemã, a cultura italiana, o Vêneto, o Bergamasco, tem as suas festas, nós temos que valorizar, apaixonar e conviver com as nossas festas. Isso é muito importante. O racismo, quando a gente fala da questão do racismo institucional, ele é um ponto que a gente precisa dar uma olhada com mais atenção, né? Aliás, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai falar deste racismo institucional e de que forma a gente pode também, a partir da escola, derrubar esses conceitos. Já voltamos.